Fala galera do Meteoro, professor Fernando na área, e hoje nós vamos estudar sobre a Bacia do Pacífico. Nossa expectativa de aprendizagem é analisar as características gerais da Bacia do Pacífico ou Extremo Oriente, analisar seus aspectos econômicos e geopolíticos, compreender a importância econômica da região dentro do contexto internacional. Se você é novo por aqui, curte, compartilha, deixa aquele like e fortalece o canal. O Extremo Oriente, também conhecido como Bacia do Pacífico, é uma sub-região da Ásia localizada na parte oriental do continente mais extenso do planeta. Estamos falando de um espaço formado por China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, além de Coreia do Norte. Lembrando que Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong fazem parte daqueles tigres asiáticos originais. A presença desses países nessa região denota uma importância econômica significativa, principalmente a partir da década de 70, quando a economia do Pacífico passou a ganhar importância significativa diante do contexto econômico mundial. Importante dizer para vocês que a China e o Japão, respectivamente, ocupam a posição de segundo e terceiro maiores PIBs do mundo. Por causa da presença da China, essa sub-região asiática corresponde por mais de 20% da população mundial, vivendo sob regimes capitalistas, socialistas e socialistas de mercado, o que mostra, na verdade, uma complexidade absurda daquela região. Importante que a gente analise também o crescimento demográfico e o crescimento urbano, principalmente ligado ao desenvolvimento econômico dessas regiões, gerando importantes centros econômicos para o mundo, como Tóquio, Seul, Xangai, Pequim e Hong Kong. A Ásia Oriental é um importante espaço econômico do mundo. Ali estão presentes os tigres asiáticos, Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul, os chamados novos tigres, Indonésia, Tailândia, Malásia, Filipinas e Vietnã, e também as zonas especiais econômicas ou zonas econômicas especiais da China, com todo o processo industrial voltado principalmente para o mercado externo. O Japão, por sua vez, que já foi periferia do mundo em relação à economia, alcançou uma mudança que ficou conhecida como milagre econômico a partir da década de 60. Este país tinha tudo para dar errado. Veja, é um arquipélago, 75% do seu território é formado por montanhas, terremoto todos os dias, tufões, e é importante lembrar que 2 bombas nucleares foram detonadas nesse país. Então, esse país tinha tudo para dar errado. No entanto, com o auxílio dos Estados Unidos, com muito capital estadunidense investido, a partir da década de 60, esse país alcançou aquilo que ficou conhecido como milagre japonês. E em decorrência desses crescimentos econômicos, alcançou na década de 80 o posto de segunda maior economia do mundo. E obviamente influenciou toda aquela região. Na década de 90, o Japão já não figurava com tanto fôlego econômico e parte dos investimentos que seriam carreados para o Japão acabaram destinados a esses outros países conhecidos como tigres asiáticos, que na verdade, como eu disse, copiaram o modelo japonês e passaram a ter um desenvolvimento econômico significativo. Importante lembrar 2 características: mão de obra disciplinada e pouquíssimo remunerada, é o que constitui a característica, ou constituiu durante muito tempo a característica daquela região. O espaço de crescimento então migrou para a China e tigres asiáticos, embora o Japão não tenha perdido imediatamente esse protagonismo. Na China, nesse mesmo período, observamos o modelo de socialismo de mercado, a abertura da economia ao capital estrangeiro e as zonas econômicas especiais localizadas na região litorânea. Nos últimos anos, com o enorme potencial e crescimento econômico que a China possui, esse país vem assumindo uma posição cada vez maior de destaque, tanto na escala regional quanto global. A China já é a segunda maior economia do mundo,
tendo ultrapassado o PIB japonês em 2010. Que apesar de esse crescimento ter se baseado na exportação de bens de consumo não duráveis, por causa do seu baixíssimo custo de produção, o país realiza enormes investimentos em progressos nas áreas de maior tecnologia. Além disso, possui o maior potencial de mercado consumidor do mundo. A grande verdade é que ninguém quer comprar briga com a China. Todos querem ser parceiros econômicos da China, não é verdade? Do ponto de vista da geopolítica, a Bacia do Pacífico possui um complexo quadro que exerceu influência direta no processo de desenvolvimento econômico local. Para a gente analisar essa região, é importante observar as rivalidades históricas do Japão com a China e a Coreia, assim como as marcas das invasões japonesas nos países vizinhos. Por outro lado, a China desempenha um papel cada vez mais importante no cenário regional e mundial, com sua consolidação como potência econômica, política e militar. Essa postura, ao mesmo tempo, gera receio que essa situação possa trazer para japoneses e sul-coreanos. Imagina, estamos falando de uma China que inclusive detém poderio militar nuclear. Fiquem ligados nesse assunto. É importante mostrar para vocês também questões polêmicas que envolvem a movimentos separatistas do Tibete e do Xinjiang, noroeste do país, com população majoritariamente islâmica. Já tinha ouvido falar? Também, a China não reconhece a independência de Taiwan, que é tratada como província rebelde desde a Revolução Comunista de 1949. É importante mostrar também a rivalidade entre as Coreias do Norte e Coreia do Sul. A manutenção da divisão da Península Coreana funciona como uma espécie de última fronteira da Guerra Fria, porque, na verdade, a guerra entre as Coreias não terminou. O que foi assinado foi um tratado de armistício, meio que baixar as armas, algo que não dá fim oficial à guerra. Atualmente, a situação é mais complexa, porque a China fez importantes reformas econômicas, adotando um modelo que combina centralismo político com abertura econômica. Além disso, e apesar de alguns atritos com os Estados Unidos, os dois países estabelecem intensa interação econômica, que envolve fabricação na China de produtos de empresas com sede nos Estados Unidos, além de grandes investimentos financeiros chineses no país americano. A grande verdade é que Estados Unidos e China vivem entre tapas e beijos. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso conteúdo sobre a Bacia do Pacífico. Para você aprofundar um pouco mais, pesquise sobre os assuntos que falamos aqui. É importante você buscar um pouco mais de informação sobre os tigres asiáticos, novos tigres, milagre japonês e também as zonas econômicas especiais da China. Deixe seu like, curta, compartilhe, fique conosco. Um forte abraço e até a próxima!